Sabe aquele fim de semana que muda tudo? Um único fim de semana que tinha tudo para ser só mais um, mas que acabou sendo o momento que botou fogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Fala, nação! Aqui é o Café com Mengão e a gente vai mergulhar nos detalhes de como tudo isso aconteceu. Se você curte uma análise que vai direto ao ponto, já sabe, né? Fortalece o canal, deixa aquela curtida. Agora vamos ao que interessa: os fatos que viraram o campeonato de cabeça para baixo. Então, antes dos jogos começarem, o clima já era de pura pressão. Para o Flamengo, o jogo contra o Santos era tipo uma final, era vida ou morte. Qualquer coisa diferente da vitória significaria ver o Palmeiras, que era o líder, abrir uma vantagem perigosa. E na reta final, isso seria quase um adeus ao título. A obrigação era vencer, não tinha margem para erro. E a vitória veio. Mas, como já é costume do Flamengo em jogo decisivo, não veio sem uma dose cavalar de emoção, né? Foi um jogo que o time dominou, abriu um placar que parecia tranquilo ou definitivo, mas que por muito pouco não escapou pelos dedos nos minutos finais. Um verdadeiro teste para cardíaco. A grande pergunta que ficou no ar para todo mundo foi: como é que um jogo que estava totalmente na mão se transformou naquele sufoco todo? O que explica esse apagão que fez o Santos marcar 2 gols em questão de 2 minutos e quase estragou a festa toda no Maracanã? Olha só a cronologia dos gols. Ela mostra o quão rápido tudo aconteceu. Aos 72 minutos, 3-0 no placar, vitória que parecia mais do que garantida. Só que aí, num piscar de olhos, a partir dos 87, o Santos faz 2 gols. Um jogo tranquilo vira um final de tensão máxima que se arrastou por 8 longos minutos de acréscimo. Inacreditável. E essa frustração não foi só da torcida, não. O próprio técnico, Felipe Luiz, deixou bem claro o incômodo dele. Ele disse que odeia sofrer gols, que preza muito pela defesa. E a fala dele soa como um alerta para o time. Essa lição tem que ser aprendida, porque na reta final do campeonato não vai ter espaço para mais nenhum descuido desse. E olha, enquanto o Maracanã ainda estava se recuperando daquele susto, todos os olhos se viraram para o outro jogo decisivo da rodada. Porque a vitória do Flamengo só ganhou o peso de ouro que teve por causa do que aconteceu a quilômetros de distância dali. O roteiro que todo mundo esperava era óbvio: vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Mas o futebol, né, ele é imprevisível. O Mirassol, que é muito forte jogando em casa, foi lá e conseguiu o que parecia impossível: derrotou o líder. Um resultado que pouquíssima gente esperava. E esse resultado simplesmente mudou tudo. A derrota do Palmeiras, junto com a vitória do Flamengo, não só manteve a disputa viva, ela deixou a briga mais quente do que nunca. Aquela distância na tabela que parecia tão difícil de tirar, de repente, evaporou. Com esses resultados, a tabela de classificação foi praticamente redesenhada. A briga lá em cima agora é direta, ponto a ponto, e cada detalhezinho vai ser decisivo daqui para frente. A nova realidade é essa aí, um empate técnico na ponta. Flamengo e Palmeiras, ambos com 68 pontos. A liderança do Palmeiras agora se segura por um fio, apenas pelo primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Eles têm 20 e a gente tem 19. Apenas uma vitória. É isso que separa os dois times no topo da tabela. Um tropeço deles e uma vitória nossa pode inverter tudo. A margem de erro, que já era minúscula, agora simplesmente não existe mais. E olhando para frente, a gente tem uma jornada de 6 finais. 6 verdadeiras batalhas onde cada ponto vai ser disputado no limite. O Palmeiras, por exemplo, ainda tem um jogo duríssimo contra o Santos, que está lutando com unhas e dentes contra o rebaixamento. Agora, a palavra de ordem é concentração máxima. E claro, para essa reta final, a disputa não acontece só dentro das 4 linhas, né? As notícias sobre o elenco podem ser tão decisivas quanto o resultado dos jogos para o desfecho desse campeonato. Que tem uma preocupação gigante pairando sobre o ataque do Flamengo. O Bruno Henrique, que fez um dos gols contra o Santos, enfrenta um julgamento agora no STJD que pode simplesmente tirar ele do resto da temporada. Para a gente entender a situação, ele pegou uma punição de 12 jogos de suspensão, mas tem jogado graças a um tal de efeito suspensivo. Basicamente, é uma liminar que o libera para jogar enquanto o recurso final não é julgado. Se a punição for mantida, ele vai ter que cumprir o resto da pena imediatamente, ou seja, adeus reta final. Seria uma perda gigantesca, mas no meio de tanta tensão vem uma boa notícia: a renovação de contrato da Arrascaeta, um dos nossos principais craques. Só que essa renovação veio com uma mudança bem significativa e estratégica no contrato.
A multa rescisória do Uruguai caiu de 60 para 35 milhões de euros. E isso é uma negociação bem estratégica. O clube oferece um salário maior e, em troca, o jogador aceita uma multa mais baixa. Isso pode até facilitar uma futura transferência que seja do interesse dele, mantendo todo mundo satisfeito no processo. E assim que a gente chega no final dessa análise, com essa grande questão no ar. O Flamengo fez a parte dele, viu o rival tropeçar, e agora a chance de ser campeão é mais real do que nunca. Mas a pressão é máxima, os desafios são enormes e qualquer errinho pode ser fatal. A pergunta que vai definir os próximos capítulos é: o time vai ter a força mental para não vacilar e buscar essa taça? Bom, a resposta para isso só o tempo vai nos dizer.